No episódio de hoje, acompanhamos a história de um casal norte-americano que chegou ao Everest convencido de que determinação e dinheiro seriam suficientes para conquistar a montanha. Enquanto celebravam cada avanço, os Sherpas ao redor começavam a perceber sinais perigosos que eles simplesmente ignoravam. Número 1. Chegada ao Nepal e preparação cara. Aos 2015, no dia 15 de março, um casal norte-americano chegou a Katmandu, descendo de um voo no aeroporto internacional Tribhuvan, carregando enormes bolsas cheias de equipamentos de escalada de alto padrão. O valor total daquele equipamento ultrapassava facilmente o que muitas pessoas ganham em um ano inteiro. Vindos de Austin, no Texas, eles haviam dedicado quase 2 anos inteiros se preparando para aquela expedição. Grande parte dessa preparação, porém, havia sido focada na compra de equipamentos caros, e não no desenvolvimento das habilidades fundamentais de montanhismo necessárias para sobreviver acima de aproximadamente 5.200 metros de altitude. Phrel Solive, de 34 anos, trabalhava como engenheiro de software em uma pequena startup de tecnologia no centro de Austin, passando a maior parte dos dias sentado diante de monitores brilhantes dentro de escritórios com temperatura controlada. Sua experiência em escalada era limitada a algumas saídas de fim de semana em falésias próximas e a algumas escaladas de múltiplas cordadas no Parque Nacional Joshua Tree durante viagens de férias. Antes de chegar ao Nepal, a maior altitude que ele havia alcançado havia sido no Monte Elbert, no Colorado, com cerca de 4.300 metros. Na ocasião, ele sofreu com fortes dores de cabeça e náusea, sintomas que ignorou acreditando se tratar apenas de desidratação. Chris Solive, de 32 anos, tinha ainda menos experiência ao ar livre. Seu histórico na escalada consistia principalmente em sessões em academias indoor e algumas poucas vias esportivas ao ar livre que Phrel havia liderado para ela. Profissionalmente, ela trabalhava como diretora de marketing em uma pequena agência de publicidade, organizando campanhas e reuniões com clientes a partir de escritórios com ar-condicionado. A ideia de escalar o Everest inicialmente não havia partido dela. No entanto, após meses ouvindo o entusiasmo insistente de Phrel sobre a montanha, ela passou a enxergar a expedição como a grande aventura que os dois viveriam antes de se estabelecerem definitivamente, casar e planejar filhos. No total, cerca de $85 mil foram gastos com permissões de expedição, equipamentos, viagens internacionais e meses de preparação antes da viagem. Número 2. Uma expedição tratada como garantia de sucesso. Em nenhum momento Phrel ou Chris consideraram seriamente a possibilidade de fracassar. Eles encaravam a escalada como uma aventura cara, porém praticamente garantida, e não como um objetivo de montanhismo de altíssimo risco, onde as consequências poderiam ser permanentes. A empresa de guias que contrataram, chamada Mountain Dreams International, promovia seus serviços como uma operação completa voltada justamente para ajudar escaladores amadores a alcançar o topo. O material promocional da empresa destacava depoimentos entusiasmados de clientes que haviam conseguido chegar ao cume do Everest, mesmo tendo pouca experiência em ambientes alpinos. Em nenhum lugar da brochura eram mencionados os clientes que precisaram ser evacuados, sofreram congelamentos severos ou perderam a vida em tentativas semelhantes. As botas de montanhismo de Phrel, que custaram quase $800, praticamente não apresentavam marcas de uso, sinal claro de que tinham tido pouquíssimo contato com terrenos de montanha reais. Quando chegou o momento de prender os crampons nas botas, ele demonstrou dificuldade. Precisou de várias tentativas e instruções detalhadas de Pemba para conseguir fixá-los corretamente. Aquilo indicava que ele não havia treinado o procedimento básico o suficiente para realizá-lo de forma automática sob pressão ou em frio intenso. Chris, por sua vez, tinha dificuldades até mesmo para carregar sua mochila totalmente equipada, ajustando repetidamente as alças durante uma curta caminhada pelo estacionamento do hotel. Ainda mais preocupante foi a forma como eles lidaram com o briefing formal da expedição. Enquanto escaladores experientes faziam perguntas detalhadas sobre previsão do tempo, protocolos de evacuação e horários rígidos de retorno, Phrel e Chris concentravam suas perguntas principalmente no horário do ataque ao cume e nas oportunidades de fotografia. Enquanto Pemba explicava cuidadosamente o processo de aclimatação à altitude e enfatizava a importância de reconhecer sinais precoces de doença de altitude, Phrel anotava apenas alguns pontos, e Chris parecia distraída olhando o celular. Número 3. Dúvidas do guia e primeiros sinais de problema. O guia líder da expedição, Jake Morrison,
um norte-americano que havia servido anteriormente como instrutor de escalada militar e já havia alcançado o cume do Everest 2 vezes em décadas anteriores, aceitou o casal menos por confiança na preparação deles e mais pelas realidades financeiras da empresa. Em conversas privadas com Pemba, ele admitiu ter dúvidas sobre o nível de preparo dos dois, embora também reconhecesse que eles haviam cumprido todos os requisitos formais e pago integralmente as taxas da expedição. No terceiro dia de caminhada, já a cerca de 3.800 metros de altitude, Chris começou a apresentar sintomas que Pemba imediatamente reconheceu como sinais iniciais de má adaptação à altitude. Ela relatou dificuldade para dormir, perda de apetite e um cansaço persistente que não melhorava com descanso. Quando Pemba sugeriu acrescentar um dia extra de descanso em Namche Bazaar, Chris insistiu em seguir o cronograma, preocupada em ficar para trás em relação às outras equipes. Os sintomas de Frel eram mais sutis, mas igualmente preocupantes para guias experientes. Sua frequência cardíaca em repouso permanecia elevada mesmo após vários dias em altitude, e ele precisava de pausas cada vez mais frequentes durante as caminhadas. Em trechos íngremes, sua respiração se tornava exageradamente pesada para o nível de esforço. Enquanto outros escaladores conversavam durante as pausas, Frel concentrava toda sua energia em controlar a respiração e parecia incapaz de manter uma conversa casual. Número 4. Avaliação médica preocupante no campo base. A doutora Amanda Foster, médica responsável pela expedição, realizou avaliações obrigatórias durante a primeira semana no campo base. Os resultados levantaram preocupações imediatas em relação ao casal. A saturação de oxigênio de ambos permanecia abaixo do normal mesmo após vários dias de aclimatação. O exame pulmonar de Frel revelou irregularidades leves que sugeriam retenção inicial de fluido nos pulmões. Já nos testes cognitivos realizados com Chris, foram observados tempos de resposta mais lentos e dificuldade em resolver problemas simples. Esses sinais indicavam que o corpo dela não estava se adaptando adequadamente à altitude. Quando a doutora Foster recomendou prolongar o período de aclimatação antes de iniciar as rotações para campos mais altos, Frel discordou. Ele argumentou que o treinamento realizado em Austin já havia preparado suficientemente os dois para a altitude. Citou subidas de condicionamento em montanhas locais e sessões em equipamentos que simulavam altitude em uma instalação especializada. Chris concordou com ele, lembrando que haviam investido muito dinheiro na expedição e que não tinham disponibilidade para prolongar a viagem por muito mais tempo. Número 5. A travessia do Icefall de Khumbu. O Icefall de Khumbu, que se ergue logo acima do campo base, representava o primeiro grande obstáculo técnico da expedição. Trata-se de um glaciar em constante movimento que forma um labirinto de fendas profundas, torres gigantes de gelo e estruturas extremamente instáveis. A travessia exige que os escaladores caminhem por escadas de alumínio colocadas sobre fendas e utilizem cordas fixas para a segurança. Normalmente, os escaladores atravessam o Icefall antes do amanhecer, quando as temperaturas ainda estão muito baixas e o gelo permanece mais estável. Durante o dia, o aquecimento pode provocar colapsos repentinos de blocos gigantes de gelo. Na primeira noite de Chris no Campo 1, surgiram sintomas que imediatamente alarmaram Pemba. Ela desenvolveu fortes dores de cabeça, mostrou confusão ao realizar tarefas simples e apresentou problemas de coordenação que tornaram atividades básicas, como comer ou organizar o equipamento, muito mais difíceis. Quando Pemba recomendou que ela descesse imediatamente de volta ao campo base para se recuperar, Chris insistiu que os sintomas eram temporários e que desapareceriam com mais tempo de aclimatação. Número 6. Condição física em declínio nos campos altos. Enquanto isso, Frel também apresentava sinais preocupantes. No campo 1, ele desenvolveu uma tosse constante que piorava com o esforço físico, além de falta de ar intensa o suficiente para atrapalhar conversas normais. Seu apetite caiu drasticamente, e durante 24 horas no acampamento, ele consumiu menos de 1.000 calorias. Isso estava muito abaixo das cerca de 4.000 a 5.000 calorias necessárias para manter o equilíbrio energético em altitude extrema. O líder da expedição, Jake Morrison, começou a enfrentar uma situação cada vez mais complicada. Embora os sintomas fossem preocupantes, eles ainda não atingiam oficialmente os critérios estabelecidos pela empresa para uma evacuação obrigatória. Além disso, ambos insistiam em continuar. Ao mesmo tempo, Morrison também enfrentava a pressão interna da empresa para evitar evacuações que pudessem prejudicar a reputação da operação ou gerar perdas financeiras. Durante a subida para o Campo 2,
as dificuldades físicas do casal ficaram ainda mais evidentes. Frel precisava parar para descansar a cada 15 ou 30 metros de subida, enquanto escaladores bem aclimatados geralmente descansavam apenas após 60 a 90 metros. A coordenação de Chris também piorou com a altitude. Ela sofreu várias pequenas quedas e apresentou dificuldades repetidas ao executar técnicas básicas de corda. Número 7. Agravamento dos sintomas no campo 2. A noite passada no campo 2 aumentou ainda mais as preocupações de Pemba. Mesmo em repouso, a respiração de Frel parecia cada vez mais pesada, e um tom azulado começou a aparecer em seus lábios e nas pontas dos dedos, um sinal claro de que seu corpo não estava recebendo oxigênio suficiente. Chris também apresentou mudanças comportamentais perceptíveis. Seu humor passou a oscilar de maneira imprevisível, alternando entre irritação repentina e momentos de euforia exagerada, algo completamente diferente de sua personalidade habitual. Depois que retornaram do campo 2, a doutora Amanda Foster realizou outra avaliação médica completa. Após analisar os resultados, ela recomendou descanso prolongado no campo base e sugeriu que o casal considerasse seriamente descer para altitudes mais baixas. Seu relatório registrava sinais claros de estresse fisiológico crescente nos dois escaladores e indicava que o processo de aclimatação simplesmente não estava acontecendo como deveria. Quando Frel foi informado dessas conclusões, ele contestou imediatamente a avaliação. Argumentou que os sintomas estavam dentro do que ele considerava normal para escaladas em grandes altitudes e insistiu que seu corpo acabaria se adaptando com mais tempo exposto à altitude. Número 8. O terremoto que abalou a expedição. Aos 2015, no dia 25 de abril, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o Nepal. O tremor desencadeou avalanches gigantescas e colapsos de gelo em toda a região do Everest. No campo base, 19 pessoas morreram e diversas equipes de expedição iniciaram evacuações emergenciais. A expedição do casal interrompeu temporariamente todas as atividades de escalada, enquanto avaliava os danos na rota e aguardava a diminuição das réplicas do terremoto. Durante esse período de pausa, Pemba começou a notar mudanças de comportamento em Frel e Chris que o deixaram profundamente preocupado. Frel passou a demonstrar uma obsessão crescente com a ideia de alcançar o cume. Ele reclamava constantemente dos atrasos e discutia estratégias alternativas para chegar ao topo, mesmo que as condições da rota ou do clima fossem apenas marginalmente seguras. Chris, que anteriormente demonstrava mais cautela em relação aos riscos da montanha, começou a repetir a mesma postura do marido. Ela passou a minimizar preocupações de segurança, tratando advertências dos guias como exagero. Número 9. A terceira rotação e a exposição à zona da morte. No início de maio, a terceira rotação até o campo 2 começou quando as condições climáticas melhoraram. Mesmo depois de semanas vivendo em altitude elevada, os dois continuavam apresentando sinais claros de má aclimatação. A tosse persistente de Frel havia piorado e, em alguns momentos, ele começou a expelir pequenas quantidades de catarro com traços de sangue. A coordenação e a clareza mental de Chris também não mostravam sinais de melhora. Ela passou a precisar de ajuda para tarefas rotineiras, como ajustar o sistema de oxigênio ou organizar o próprio equipamento. Durante a subida até o campo 2, Pemba e outros membros da equipe de Sherpas conversaram discretamente entre si sobre o estado físico do casal. Todos percebiam que a situação estava se tornando cada vez mais perigosa. A etapa mais crítica daquela rotação exigia passar uma noite no campo 3, localizado a cerca de 7.400 metros de altitude na face do Lhotse. O campo 3 marcava o primeiro contato prolongado com a chamada Zona da Morte, um ambiente onde a pressão atmosférica e a quantidade de oxigênio disponível são insuficientes para sustentar a vida humana por longos períodos. Quase todos os escaladores experimentam declínio físico e mental significativo nessa altitude. Por isso, observação constante e decisões rápidas de descida são essenciais caso sintomas graves apareçam. Número 10. A subida crítica até o campo 3. Chegar ao campo 3 exigia subir encostas íngremes de gelo, utilizando cordas fixas e ascensores mecânicos. A progressão era lenta e exigia esforço contínuo e execução técnica precisa. O desempenho de Frel durante essa subida alarmou profundamente Pemba. Em trechos mais inclinados, sua velocidade caiu para menos de 30 metros por hora, e ele parava repetidamente tentando recuperar o controle da respiração. Chris também apresentou dificuldades incomuns.
Técnicas básicas de escalada que ela havia conseguido executar em altitudes mais baixas começaram a falhar. Ficava evidente que a altitude estava afetando sua capacidade cognitiva. A noite passada no campo 3 marcou uma mudança decisiva na avaliação de Pemba sobre a situação. A respiração de Frel se tornou rápida e superficial. Mesmo exausto, ele não conseguia dormir. Um oxímetro portátil mostrou que sua saturação de oxigênio permanecia perigosamente baixa, mesmo utilizando oxigênio suplementar em fluxo normal. Número 11. Colapso cognitivo no campo 3. A condição de Chris piorou drasticamente no campo 3. Ela apresentou confusão intensa, dificuldade para formular frases simples e perda grave de coordenação motora. Tarefas básicas como comer ou organizar equipamentos se tornaram praticamente impossíveis sem ajuda. Seu comportamento também mudou drasticamente. Em alguns momentos ela demonstrava euforia inadequada, enquanto em outros reagia emocionalmente de forma abrupta e desproporcional. Quando Pemba recomendou uma descida imediata devido à gravidade dos sintomas, Frel reagiu de forma hostil. Ele acusou a equipe de Sherpas de ser excessivamente cautelosa e afirmou que os sintomas desapareceriam com mais tempo em altitude. Declarou que pretendia continuar com os preparativos para o ataque ao cume. Chris concordou com ele, embora sua fala e raciocínio demonstrassem claramente julgamento comprometido e capacidade de decisão prejudicada. Número 12. Recuperação incompleta e decisão difícil. Depois da descida do campo 3 de volta ao campo base, ambos apresentaram uma leve melhora temporária. Mesmo assim, Pemba percebeu que a recuperação estava muito longe de ser completa. A tosse de Frel continuava presente e, ocasionalmente, ele ainda expelia catarro com traços de sangue. Chris continuava demonstrando sinais sutis de comprometimento cognitivo e problemas de coordenação, mesmo após retornar a altitudes mais baixas. Jake Morrison passou então a enfrentar pressão crescente para tomar uma decisão final sobre permitir ou não que o casal tentasse o cume. As previsões meteorológicas indicavam a possibilidade de uma janela de ataque ao cume se abrindo em meados de maio. A oportunidade estava se aproximando rapidamente. Morrison ponderava vários fatores ao mesmo tempo: as preocupações médicas, a determinação inabalável do casal, o enorme investimento financeiro que haviam feito e também a pressão indireta da empresa responsável pela expedição. Número 13. Alerta médico ignorado. Antes de qualquer tentativa de cume, a doutora Amanda Foster realizou a avaliação médica final. Seu relatório foi extremamente claro. Ela recomendou firmemente que Frel e Chris não subissem acima do campo 2. A análise médica indicava que Frel apresentava sinais evidentes de edema pulmonar de altitude, uma condição grave em que líquido começa a se acumular nos pulmões. Chris, por outro lado, apresentava sintomas claros de edema cerebral de altitude, uma condição ainda mais perigosa que provoca inchaço no cérebro e pode levar rapidamente à perda de consciência. Ambas as condições são potencialmente fatais, especialmente na zona da morte. O relatório médico advertia que continuar subindo poderia provocar deterioração rápida e praticamente impossível de reverter nas altitudes extremas do Everest. Ao mesmo tempo, a equipe de Sherpas chegou a uma conclusão unânime. Todos reconheciam os sintomas como extremamente perigosos. Muitos deles já haviam visto sinais semelhantes em expedições anteriores que terminaram em tragédia. A experiência coletiva da equipe indicava claramente que continuar subindo colocaria o casal em risco extremo. Número 14. A janela de cume se aproxima. No início de maio, as previsões meteorológicas começaram a indicar uma possível janela de cume a partir do dia 12 de maio. Os modelos apontavam condições relativamente estáveis por um período de aproximadamente 48 a 72 horas. A velocidade dos ventos no topo do Everest deveria cair para níveis considerados administráveis para escaladas de cume, enquanto a probabilidade de precipitação permanecia baixa durante aquele curto intervalo. Mesmo assim, meteorologistas alertaram que os padrões climáticos naquele período estavam particularmente instáveis. A confiabilidade das previsões caía drasticamente quando ultrapassavam 24 horas. Isso significava que qualquer mudança repentina poderia transformar rapidamente uma situação relativamente segura em um cenário extremamente perigoso. Número 15. A decisão final da expedição. No dia 8 de maio, Jake Morrison anunciou sua decisão. Ele permitiria que Frel e Chris participassem da tentativa de cume. Como medida adicional de segurança, Morrison determinou que o casal receberia suporte extra de Sherpas.
e estabeleceu horários rígidos de retorno que deveriam ser obedecidos independentemente da proximidade do topo. Mesmo assim, em conversas privadas, Pemba demonstrou profundo ceticismo. Para ele, nenhuma quantidade de suporte adicional poderia compensar os problemas fisiológicos que ele vinha observando repetidamente nos dois escaladores. Na visão de Pemba, permitir que eles continuassem era uma aposta extremamente perigosa. Número 16. Sinais finais de declínio no campo base. Durante os últimos dias de preparação no campo base, surgiram ainda mais sinais preocupantes. A perda de peso de Frel se tornou evidente. Seu rosto estava magro e encovado, uma aparência frequentemente observada em escaladores que não conseguem manter ingestão calórica adequada em grandes altitudes. Chris continuava apresentando problemas claros de coordenação. Mesmo tarefas simples, como organizar seu equipamento de cume ou ajustar o sistema de oxigênio, frequentemente exigiam ajuda. Esses sinais eram difíceis de ignorar para os membros mais experientes da equipe. Número 17. Confirmação das condições para o ataque ao cume. No dia 11 de maio, novas atualizações meteorológicas confirmaram que as condições climáticas seriam favoráveis para tentativas de cume a partir do dia seguinte. Os ventos próximos ao topo deveriam ficar entre aproximadamente 40 e 56 km por hora, enquanto as temperaturas durante o dia ficariam entre cerca de -26 e -32 graus Celsius. Essas condições eram consideradas relativamente boas para o Everest. No entanto, os modelos indicavam que a estabilidade climática duraria apenas cerca de 48 horas antes da chegada de um novo sistema de tempestade. Número 18. A subida até o Campo 4. A subida até o Campo 4 começou no dia 12 de maio. Durante a travessia do terreno técnico entre o Campo 3 e o Campo 4, ambos os escaladores enfrentaram dificuldades evidentes. Frel precisou da ajuda direta de Sherpas várias vezes ao longo da subida. Sua respiração tornava-se cada vez mais pesada, mesmo utilizando oxigênio suplementar em taxas acima do padrão normal. Chris também demonstrava deterioração crescente na coordenação motora. Ela teve dificuldades com habilidades básicas de montanhismo que havia conseguido executar durante rotações anteriores. O Campo 4 está localizado a aproximadamente 7.900 metros de altitude, no chamado Col Sul. Esse local funciona como o ponto final de partida para o ataque ao cume. O acampamento consiste em pequenas barracas presas em uma cela exposta entre o Everest e o Lhotse, constantemente atingida por ventos fortes e condições climáticas extremas. Número 19. Última avaliação antes do ataque ao cume. Os escaladores normalmente permanecem o menor tempo possível no Campo 4, pois a altitude é incompatível com sobrevivência prolongada. A tarde e a noite naquele acampamento deram a Pemba sua última oportunidade de avaliar a condição do casal antes da tentativa final. O estado de Frel havia piorado significativamente. Ele apresentava falta de ar mesmo em repouso, lábios e unhas com coloração azulada, e uma tosse úmida que produzia secreção espumosa com sangue. Esses sinais eram compatíveis com edema pulmonar de altitude em estágio avançado. Chris apresentava sintomas claros de agravamento do edema cerebral de altitude. Sua confusão mental era profunda, sua comunicação era prejudicada e seus problemas de coordenação tornavam até movimentos simples extremamente difíceis. Seu comportamento alternava entre momentos de euforia inadequada e episódios de desorientação. Número 20. O início da tentativa de cume. A tentativa de cume começou às 2 da manhã do dia 13 de maio. As condições no Campo 4 registravam cerca de -37 graus Celsius, com ventos aproximados de 70 km por hora. Embora essas condições ainda estivessem dentro do limite considerado aceitável para uma tentativa de cume, elas impunham enorme estresse físico sobre escaladores já debilitados pela altitude. A rota inicial seguia por cordas fixas em direção ao chamado Balcony, um pequeno platô localizado a cerca de 8.300 metros que costuma servir como ponto de descanso durante a subida final. O terreno exigia esforço contínuo, em encostas íngremes de gelo e rocha. O ritmo de Frel imediatamente chamou atenção. Ele precisava parar a cada 8 ou 15 metros para recuperar o fôlego, e demonstrava dificuldade em executar manobras de escalada que havia realizado anteriormente. Número 21. Declínio cognitivo. Durante a subida.
O desempenho de Chris durante os primeiros trechos da subida deixou claro que sua condição cognitiva havia piorado drasticamente. Ela tinha dificuldade para executar sequências básicas de movimentos de escalada. Em alguns momentos, chegou a seguir na direção errada ou tentou prender mosquetões em pontos incorretos. Seus problemas de coordenação tornaram o progresso extremamente lento, exigindo supervisão constante dos Sherpas. Por volta das 6 da manhã, os dois chegaram ao Hillary Step, uma parede rochosa quase vertical, localizada a aproximadamente 8.760 metros de altitude. Normalmente, escaladores experientes superam esse trecho em 15 a 30 minutos. Frel e Chris levaram mais de uma hora. Número 22. Congelamento e falhas de equipamento. Durante a subida no Hillary Step, a condição de Chris piorou rapidamente. Ela se tornou cada vez mais confusa e precisou de ajuda direta da equipe de Sherpas para realizar até mesmo movimentos simples. Em um momento crítico, Chris retirou suas luvas isolantes de cume, provavelmente desorientada por causa do edema cerebral. Suas mãos ficaram imediatamente expostas a temperaturas de menos 37 graus Celsius e ventos de cerca de 70 km por hora. O congelamento começou em poucos minutos, afetando vários dedos. Ela parecia incapaz de compreender a gravidade da situação e não conseguiu recolocar as luvas sem ajuda. Ao mesmo tempo, Frel apresentava sintomas claros de edema pulmonar avançado. Sua respiração era extremamente difícil e ele tossia repetidamente, produzindo secreção com sangue. Um problema adicional surgiu quando o regulador de oxigênio dele sofreu uma obstrução parcial, reduzindo drasticamente o fluxo de oxigênio. Devido ao comprometimento cognitivo causado pela hipóxia, ele não conseguiu identificar o problema nem corrigi-lo. Número 23. O colapso. Perto do cume. Por volta das 8h30 da manhã, cerca de 60 metros abaixo do cume, Chris desabou. O colapso foi resultado de edema cerebral grave combinado com hipotermia e exaustão extrema. Ela perdeu a consciência e não respondia a estímulos. Sua respiração tornou-se irregular e superficial. A reação de Frel revelou o nível profundo de comprometimento que ele próprio estava sofrendo. Apesar da ligação emocional com a esposa, ele parecia incapaz de compreender completamente a gravidade da situação. Suas tentativas de ajudá-la foram confusas e desorganizadas. Enquanto isso, a equipe de Sherpas que vinha logo atrás recebeu pelo rádio a notícia da emergência. Porém, o terreno íngreme e as precauções necessárias impediram uma aproximação rápida. Ao mesmo tempo, o clima começou a piorar mais cedo do que o previsto. Os ventos aumentaram e a visibilidade caiu com o início de neve soprada. Às 9h15 da manhã, Frel também colapsou ao lado da esposa. Seu corpo não conseguiu mais suportar os efeitos combinados de edema pulmonar avançado, hipóxia severa e exaustão total. Pouco depois de perder a consciência, sua respiração cessou. Número 24. A recuperação dos corpos e as conclusões. O líder dos Sherpas conseguiu alcançar a posição do casal por volta das 11 horas da manhã. Após examinar ambos, confirmou que nenhum dos dois apresentava sinais de vida. A combinação de doença grave de altitude, hipotermia extrema e falta prolongada de oxigênio havia ultrapassado qualquer possibilidade de reanimação. Enquanto isso, a tempestade piorava rapidamente. Os ventos ultrapassaram 110 km por hora e a visibilidade caiu praticamente a zero. Naquelas condições, qualquer tentativa de recuperação imediata colocaria os socorristas em risco extremo. 3 dias depois, quando o clima finalmente permitiu acesso seguro, equipes coordenadas de Sherpas realizaram a operação de recuperação. Os corpos foram transportados do campo 2 até o campo base com apoio de helicópteros. O relatório oficial concluiu que Frel Soliv morreu em consequência de edema pulmonar de altitude agravado por hipotermia severa. Chris Soliv morreu em decorrência de edema cerebral de altitude que levou posteriormente a uma parada cardíaca. As evidências médicas indicaram que ambas as condições vinham se desenvolvendo há vários dias antes da tentativa de cume. Entrevistas realizadas após a expedição revelaram que vários Sherpas experientes haviam reconhecido os sinais de perigo desde cedo. No entanto, seus alertas foram superados pela determinação dos escaladores e pelas decisões tomadas pela liderança da expedição. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!